Boa noite a todos e todas. Meu nome é Moisés, eu sou acadêmico no curso de enfermagem na Universidade Unicor, Vale do Rio Verde, em BH. Irei dar início à apresentação do projeto Integrador 8, com o tema escolhido por todos os integrantes do grupo, enfermagem, frente a estudo de caso sobre diabetes mellitus e hipertensão em um paciente. E para que esse trabalho fosse realizado, contamos com 8 integrantes no grupo: a Carla Patrícia, o Elmar Custódio, a Ivete Garcia, a Lara Vitória, a Marci de Castro, o Marcos Antônio, Moisés Cândido, que sou eu, a Zilda Perpétua e a orientadora Vívia Silvia. Passo a palavra para Marci dar continuidade na apresentação. Boa noite, me chamo Marci, sou acadêmica do 7º período na Universidade Unicor, Vale do Rio Verde, de Belo Horizonte. Vou dar continuidade à apresentação do trabalho com o objetivo geral. Apresentar os achados da literatura referentes à hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, realizando as avaliações anamnese alimentar dos pacientes portadores da mesma. Passo a palavra para a Zilda dar continuidade da apresentação. Boa noite, meu nome é Zilda, sou acadêmica do curso de enfermagem na Universidade Unicor em BH. Vou dar continuidade falando sobre objetivos específicos. Descrever a fisiopatologia da hipertensão e diabetes. Realizar uma ação educativa com finalidade de promover uma melhor qualidade de vida ao paciente. Relatar a importância do cuidado da enfermagem na avaliação nutricional. Orientar a importância da dieta específica para cada patologia. Passo a palavra para minha colega Carla. Boa noite, meu nome é Carla Patrícia, eu sou acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Unicor, do Vale do Rio Verde. Vou falar sobre a justificativa desse trabalho. Com o aumento da prevalência de hipertensão e diabetes na população, o presente trabalho justifica-se a importância de incluir cuidados e manter a dieta específica para ambas as patologias. Sendo essas doenças, a diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmicas, que são responsáveis por ser a primeira causa de morbimortalidade e hospitalizações no Sistema Único de Saúde. As mais importantes ações de saúde em DM-RAS incluem o controle de níveis glicêmicos e os pressóricos e manter uma dieta-terapia balanceada, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade causada por essas patologias. Portanto, fazer uma intervenção educativa sistematizada e permanentemente é um aspecto fundamental para mudar as práticas atuais em relação a esse problema de saúde. Vou passar a palavra para Lara. Boa noite, meu nome é Lara Vitória, sou acadêmica do curso de enfermagem na Universidade Unicor, Vale do Rio Verde, em Belo Horizonte. Vou dar continuidade falando sobre a introdução. A diabetes, cientificamente conhecida como diabetes mellitus, é uma doença crônica metabólica, sendo qualificada pelo mau funcionamento ou não produção da insulina, que é o hormônio transportador da glicose do sangue para as células, fazendo com que haja o aumento, assim, acumulando grandes níveis de glicose na corrente sanguínea, ao invés de ser gastas nas células do corpo. A hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta, é quando ocorre o estreitamento dos vasos sanguíneos, fazendo com que o coração force mais para bombear sangue para o corpo, sendo evidenciada por medições da pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Em 2011, no Brasil, ocorreu um estudo que mostrou que a porcentagem dessas doenças crônicas é alarmante. Em amostra com indivíduos com idade acima de 18 anos, apresentavam 22,7% para hipertensão arterial sistêmica e 5,6% para diabetes mellitus, sendo a maior prevalência em pessoas que não tinham acesso a informações e indivíduos com idade superior.
Agora, passo a palavra para o Moisés. Boa noite a todos. Eu vou dar início ao referencial teórico do nosso trabalho. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por boa parte das mortes, a cerca de 70%, segundo a OMS. São várias doenças crônicas não transmissíveis, mas o nosso trabalho ele vai focar em apenas duas, em diabetes mellitus, que é a ADM, e a hipertensão arterial sistêmica, que é a RAS. E a diabetes ela é dividida em vários grupos, tais como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, outros tipos de diabetes e diabetes gestacional. A diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é mais conhecida como hiperglicemia, que pode ocorrer devido a um defeito na secreção ou na ação do hormônio da insulina, que é produzido no pâncreas pelas células chamado beta. Vou falar um pouco sobre essas divisões. Diabetes tipo 1. Essa é a forma de diabetes. Ela é resultado da destruição da célula beta pancreática por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células beta, levando à deficiência de insulina. Agora, a diabetes tipo 2 já é o contrário da diabetes tipo 1. Nessa forma de diabetes está incluído a grande das maioria dos casos, a cerca de 90% dos pacientes diabéticos. Nesse paciente, a insulina é produzida pela célula beta pancreática, porém a sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência insulínica. E também temos outros tipos de diabetes, que são casos mais raros, né? Que incluem defeitos genéticos na função da célula beta. São defeitos genéticos na ação da insulina. São doenças pancreáticas, como pancreatite, tumores pancreáticos e outras doenças endócrinas, como hipotireoidismo, acromegalia e o uso de certos medicamentos. Temos também a diabetes gestacional, que merece uma atenção especial, que ela deve ser dada o diagnóstico durante a gestação. Ela pode ser transitória ou não, e pode ser dada até no término de uma gravidez. A paciente deve ser investigada e acompanhada. Agora, a outra doença crônica não transmissível é a hipertensão, que é mais conhecida como pressão alta, que são o quê? Uma força que o sangue faz nas paredes das artérias. E o padrão básico para análise da PA é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Acima de 140 por 90 é considerado alta e acima de 80 por 90 é considerado grave. Vale ressaltar que esse valor altera de acordo com as predisposições de cada indivíduo para o desenvolvimento da patologia. Isso é que algumas pessoas tendem a possuir a pressão um pouco acima da média, com o seu padrão normal, e outros mais baixa. Ambos os casos, as pessoas vivem bem sem apresentar desregulação da PA. Passa a palavra para o Elmar, dar continuidade ao referencial teórico. Boa noite a todos. Meu nome é Elmar. Estou cursando o 8º período de enfermagem no campus da Unicor, Belo Horizonte. Estarei abordando com vocês aqui alguns cuidados de enfermagem, onde o profissional de saúde, no caso o enfermeiro, ele deve orientar o paciente portador do diabetes e da hipertensão. Vamos lá. Primeiro ponto. Temos que comunicar a este paciente que para ele ter uma vida saudável, a fim de diminuir a ocorrência de complicações vinda de um tratamento ineficaz, ele deve mudar os seus hábitos alimentares. Devemos orientá-lo também quanto ao tratamento farmacológico, quando for prescrito pelo médico, para que ele tenha esse cuidado em estar seguindo essa receita. Se ele for insulino-dependente, devemos instruir e demonstrar a aplicação de insulina, assim como também o armazenamento, a conservação e o transporte, e aferir a glicemia capilar. E devemos orientá-lo a ficar atento às unidades prescritas pelo médico, para que essa dosagem não seja demais e também de menos para o seu organismo.
É muito importante frisar para este paciente o risco de ele ter uma hipoglicemia e também de uma hiperglicemia. São os dois extremos que ele poderá ter a necessidade de cuidados mais avançados para retomar o equilíbrio, né, das suas funções cognitivas. Devemos orientá-lo a ter uma boa higiene, cuidado com a pele, para não haver o risco de acidentes. Orientá-lo também sobre a preocupação, né, dos pés diabéticos, quanto ao tratamento de lesão. Então, todo esse cuidado devemos ter com esse paciente diabético. Uma vez que esse paciente tem a comorbidade, né, de um diabetes, ele deve ser orientado também quanto ao autocuidado que ele tem que ter com a pressão arterial adequada. Agindo assim, ele terá uma melhor qualidade de vida. Nós devemos também cadastrar esse paciente nos programas de saúde pública, ofertando medicações protocoladas e de uso contínuo. Havendo elevação da pressão arterial, que afeta os vasos sanguíneos, principalmente o coração, os rins, o cérebro e os olhos, além de provocar o espessamento e a perda da elasticidade das paredes arteriais, o profissional deve monitorar esse paciente para aliviar dessas complicações. Deve também orientar para que haja um controle dessa pressão para evitar o infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e renal, acidente vascular encefálico e visão prejudicada. Deve-se também orientar quanto à verificação do peso e altura, a fim de acompanhar seu ganho ou perda de massa corporal. Dentre outras orientações, nós vamos somente destacar essas, mas é todo um cuidado que nós temos que ter com os nossos pacientes e orientá-lo no dia a dia, acompanhar a sua evolução, procurar de alguma forma trazer para esse paciente tranquilidade, uma paz de espírito, para que ele possa, no seu dia a dia, superar essas comorbidades, né? E ter uma qualidade de vida aceitável. Essa é a proposta que nós queremos trazer para os nossos pacientes. Boa noite a todos. Meu nome é Ivete Garcia. Eu sou acadêmica do curso de enfermagem na Universidade Unicor, Vale do Rio Verde, situada em Belo Horizonte. Vou dar continuidade no trabalho, explanando sobre uma alimentação adequada. Os alimentos que devem ser priorizados na dieta para diabetes são os ricos em fibras, proteínas magras e gorduras boas. Grãos integrais, principalmente a farinha de trigo integral, o arroz e o macarrão integral, flocos de aveia e quinoa. Legumes em geral, preferindo os frescos, como alface, tomate, rúcula, acelga, abóbora, vagem e cebola. Na preferência de carne, opte pelas magras, como peixe branco, frango, carne bovina, o músculo e patinho. Frutas em geral, podemos priorizar as frescas e as inteiras, ou em pedaços, a laranja, mamão, pera, abacaxi, pêssego, tangerina, entre outras frutas. As gorduras boas que estão localizadas nas frutas como abacate, no coco, no azeite extra virgem. No leite, a gente pode dar preferência às versões desnatadas e sem adição de açúcar. Então, é importante o uso do leite desnatado, o iogurte desnatado, queijos brancos como ricota, é muito saudável para um paciente diabético. Segundo a dieta DASH, os alimentos que mais impactam na pressão arterial, auxiliando no seu equilíbrio, são
O alho, né, que além de utilizar como tempero, podemos utilizar em fórmula de suplemento, que são as cápsulas. A beterraba a gente pode utilizar como sucos, cruas ou ensaladas. O chá verde vai apresentar grande quantidade de polifenóis, sendo bom aliado contra a hipertensão. O chocolate amargo, com percentil de 50% a 85% de cacau, ele é rico em flavonoides, que é contido no cacau, promove relaxamento dos vasos, né? Então, é uma substância que se encontra também no chá verde, no vinho e nas frutas vermelhas. A clara de ovo, ela não tem colesterol, é muito importante nessa dieta. O feijão ele deve ser consumido 1 xícara por dia, com temperos naturais como alho, cebolas e ervas. Uva passas, ela contém polifenóis, que são antioxidantes e estão localizados em sua casca. Muito obrigada. Vou apresentar para vocês a metodologia do nosso trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, realizada na Universidade Unicor Vale do Rio Verde, no mês de agosto a novembro de 2021, junto ao paciente com a patologia. Os artigos que nós selecionamos foi publicado em 2010 a setembro de 2021. Os artigos que nós buscamos na internet foi no site da Cielo, no Google Acadêmico. Encontramos livros que falavam sobre o tema e um questionário de frequência alimentar, com os seguintes descritores: hipertensão, diabetes e assistência de enfermagem e nutrição. Encontramos 40 artigos, aí descartamos 10. Encontramos 2 livros, que falavam sobre o tema também, uma revista e 3 documentos legislativos. A universidade, afirmando o compromisso com nós, estudante, o que é que ela fez? Ela manteve as aulas remotamente e os encontros com os professores aconteceram pelo Google Meet e os encontros dos alunos foram pelo Google Meet, WhatsApp e Vimeo para a prevenção do Covid-19. Os dados obtidos nesse estudo estão na consonância com a Resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde, bem como o sigilo e os preceitos éticos foram devidamente respeitados. Vou dar continuidade na apresentação. Agora eu vou falar sobre os resultados e discussões. O nosso resultado de discussão foi baseado nos dados estudados e na avaliação clínica na anamnese alimentar do paciente ERC, 79 anos, sexo masculino, portador de DM e portador de RAS. O mesmo assinou o termo de consentimento livre e esclarecido para autorização na colaboração da pesquisa científica dos acadêmicos de enfermagem. Fomos bem recebidos pelo mesmo, aferimos os sinais vitais, tais como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar, saturação, glicemia capilar, e os dados obtidos foram: a pressão arterial deu 140 por 70 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca deu 70 batimentos por minuto, a frequência respiratória ela deu 19 em recurso por minuto, a temperatura já deu 36,2 graus Celsius, a saturação ela deu 94%, a glicemia capilar deu 119 mgdl. Depois que aferimos os dados vitais do mesmo, aí aplicamos o questionário de frequência alimentar, onde fizemos avaliação clínica e anamnese alimentar. Observamos que o mesmo tem uma boa aceitação alimentar. Entretanto, mas há alguma alteração na sua alimentação que não está de acordo com a literatura, no que tange a dieta DASH. E a orientação recomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes e Sociedade Brasileira de Hipertensão. Salgados fritos. O mês tem consumido 2 vezes na semana, pequenas porções. Na literatura, relata que é bom evitar consumo de alimentos fritos e optar mais pelos assados. Tem consumido peixes. 1 vez no mês, na literatura, fala que é bom ingerir peixe, no máximo 2 porções por semana, pelo fato do mesmo ser rico em ácidos graxos, ômega 3, que podem ajudar na diminuição do colesterol total. O leite, ele tem consumido 1 vez no dia. Na literatura relata que no máximo 2 porções por dia, pelo fato do mesmo ser rico em vitamina D,
que considere um hormônio que atua na saúde óssea, no crescimento, na imunidade, na musculatura, no metabolismo e em vários órgãos e sistemas, como cardiovascular e sistema nervoso. Verduras. Ele tem consumido uma vez no dia em média quantidade. Na literatura, evidencia 4 a 5 porções por dia, porque a mesma é rica em fibras, potássio e magnésio, que mantém os bons níveis pressóricos e glicêmicos. Perguntamos para o mesmo quanto tempo tem durado um pacote de sal na casa dele. Ele respondeu que 3 meses tem durado. E a literatura preconiza que um pacote de sal deve durar 2 meses numa casa com 4 pessoas. E na casa do mesmo moram 4 pessoas, incluindo ele, e tem durado 3 meses. Isso é um bom sinal, que o mesmo tem consumido menos sódio. O sódio é um dos agravantes que eleva a pressão arterial. E o seu consumo exacerbado pode levar à hipertensão. Adoçante, ele utiliza 3 vezes no dia, em média quantidade. Que o consumo diário vai em 10 gotas. E a literatura diz que o consumo não deve passar 10 gotas diárias, mas é melhor seria o que evitar o uso. A maioria dos produtos vendidos em supermercados são artificiais e intoxicam o organismo e pode ocasionar problemas no fígado e nos rins. Agora, os pontos positivos que observamos foram que o paciente não inclui na sua alimentação biscoito recheado, bolos, pudins e embutidos e hambúrguer. E esses alimentos são muito prejudiciais à saúde, principalmente quem é diabético e hipertenso. Depois que colhemos todos os dados, aí repassamos uma orientação ao mesmo sobre a importância de uma boa alimentação, não ingerindo alimentos que possam ocasionar dano à sua saúde, contribuindo para uma diabetes descontrolada, que pode ocasionar graves danos à saúde, como cegueira, amputação de membros. E também falamos para ele sobre a hipertensão. Se não cuidada, pode trazer outros graves problemas de saúde. Reduzir a expectativa de vida do mesmo, já que a chance de infarto e derrame e insuficiência renal deve ser considerada aumentada, se caso a pressão arterial ficar totalmente descontrolada. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos, da conclusão do trabalho. Boa noite, meu nome é Marcos Antônio, sou acadêmico do curso de enfermagem na Universidade Unicor, Vale do Rio Verde, em BH. Vou dar continuidade na apresentação. Conclusão. Com base nos artigos buscados na internet e nos livros, foi possível compreender, descrever a fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica e da diabetes mellitus, que as mesmas têm trazido grandes agravos na saúde pública no Brasil e mundialmente. Dessa forma, foi possível realizar uma ação educativa ao portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, onde aplicamos um questionário de frequência alimentar e analisamos os dados e observamos que os mesmos já têm uma dieta restritiva, que favorece a manter o controle da DM e da RAS. Quando comparado à literatura da dieta, é a orientação recomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes e Sociedade Brasileira de Hipertensão. Orientamos e afirmamos a importância da dieta equilibrada para manter os valores glicêmicos e da pressão arterial estável. A enfermagem tem um papel fundamental na educação, orientação, avaliação nutricional, promoção e prevenção de agravos na saúde da população e de modo geral. Essas são algumas referências, que a gente fez para construir o nosso trabalho e passo a palavra para o Moisés. Vou deixar para vocês uma mensagem final. Não há dinheiro no mundo que possa comprar saúde. Mude seus hábitos alimentares e garanta um futuro com qualidade de vida. Muito obrigado. Boa noite.